Estamos começando mais um podcast, desta feita para gravarmos a lição de número 12 da revista de adultos, um trabalho do DENEC, Departamento de Ensino, Educação e Cultura, Educação Cristã da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, presidida pelo pastor Martim Alves, e o DENEC, o Departamento sob a coordenação do pastor Rinaldo Odile. Hoje, nós somos a equipe de Parnamirim, com o nosso pastor presidente, Elinaldo Renovato de Lima, eu, evangelista Cintirineu, e o pastor Elias Aguiar. Todos nós fazemos parte da ADIPAR, e é uma honra estarmos aqui para comentarmos mais uma lição. Com certeza, Deus há de nos trazer muitas orientações, tanto para nós como para o nosso público, a fim de que sejam edificados no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O título da lição de hoje é a bondade de Deus em nos atender. O nosso textuário está em Mateus, capítulo 7, versículo 11, e diz assim: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Mateus 7, 11. E a verdade prática nos ensina: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Nosso texto da leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 20. E eu queria pedir ao pastor Elias para fazer esta leitura. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Elinaldo Renovato, a paz do Senhor, pastor Assis. Vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 7, versículo 7 até o versículo de número 20, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Uma leitura ampla, né, bem grande, e já de imediato já quero pedir ao pastor Reinaldo para destacar os objetivos desta lição, já dando início ao nosso comentário. Bom, graças a Deus, meus amados, esta é a 12ª lição, no dia 19 de junho de 2021, né? A penúltima lição, não é, do trimestre. Ela tem como objetivos bem interessantes: levar o aluno, como professor, a compreender o significado da bondade de Deus. Em segundo lugar, conscientizar de que só existem dois caminhos. E terceiro objetivo, advertir contra a mentira dos falsos profetas. Esses são os objetivos da lição. Nessa lição de hoje,
A palavra-chave aqui destacada é bondade. E o comentarista ele começa na lição falando que nós aprenderemos nesta lição que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições. Mais adiante ele diz que nós também veremos que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus propostos por Cristo no Sermão do Monte. E ele destaca que o Senhor é bom e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele procuram viver cheios do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Então, são os três assuntos que serão destacados hoje, né? O primeiro assunto que trata da bondade de Deus tem a ver com a oração, com aquilo que nós pedimos a Deus, que a sua bondade nos atender. O segundo assunto tem a ver com a nossa jornada cristã, a entrada pela porta e andar pelo caminho. E, por derradeiro, a questão dos falsos profetas, como nós poderemos conhecê-los. É interessante aqui que há uma sugestão de método que diz que, nessa introdução da lição, seria interessante se iniciar com uma pergunta, perguntando qual o caminho que leva para o céu, o estreito ou largo. E aí deixar os alunos responderem, a partir daí, traçar uma discussão sobre a lição. Bem, no tópico primeiro, nós temos como título a bondade de Deus. No número 1, nós temos uma definição de bondade, né? E eu queria pedir, então, ao pastor Elias para comentar este subtópico número 1, do tópico 1, sobre a bondade de Deus. Amém. Meus queridos professores, quando for introduzir essa lição, já que o tema central é bondade, é preciso trazer o conceito, até para que as pessoas, após essa tempestade de ideias, possam participar sabendo realmente o conceito. Então, diz que é definida como a qualidade ou caráter de ser bom, né? Boa índole, benevolência, brandura, boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. É interessante que nesse texto aí que ele vai destacar a bondade, a característica de ser bom, ele vai trazer aí um texto interessante para nós meditarmos, que é o texto de João, capítulo 3, versículo 3, quando ele vai dizer que Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quando ele traz esta leitura para nós, traz a importância de um novo nascimento, traz a importância dentro do livre-arbítrio, que é algo que a gente vai trabalhar na lição de hoje, tudo envolve escolhas. Diariamente, como a gente vê até em alguns louvores que diz, eu escolho Deus. Então, dentro dessa característica, quando fala sobre a bondade, a aplicação, nós podemos ver que é necessário, quando a gente quer se aproximar de Deus, construirmos um altar, ou seja, estarmos em santidade. Ele também destaca o texto de Romanos, capítulo 7, versículo 18, dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o requer, está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, aí ele mostra uma luta da carne contra o espírito, numa busca diante de Deus, de uma santidade, de fazer as escolhas certas. É por isso que eu acho que foi baseado nisso que o comentarista começou falando a respeito dos dois caminhos, né? Para dar a cada um a escolha. Eu dizia para o pastor Assis, antes de começar a gravar, que num dos estados onde eu morei, uma das irmãs que ali estava, ela afirmou numa reunião que a gente jamais teve livre-arbítrio. E a gente refutou esse comentário, porque, na verdade, desde o céu, quando os anjos escolheram se rebelar, já havia um livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio esteve presente em todas as dispensações. Então, essa lição ela vai trazer muito sobre isso, a questão de você, tendo o livre-arbítrio, escolher Deus. Amém.
É interessante esse comentário sobre a bondade, e o autor ele traz esse destaque, a definição de bondade, inclusive filosoficamente, que seria a virtude mais exaltada entre os gregos, não é? E outro destaque também, pastor Elias, ele fala que é um dos atributos de Deus, né? Bondade faz parte dos atributos de Deus. E Deus comunica a gente pelo poder do Espírito Santo. Quando o homem é regenerado, nasce de novo, então Deus também compartilha da sua natureza conosco, né? Através do nascimento, pela ação do Espírito Santo, gerando a bondade em nós. Aí, no subtópico 2, ele traz sobre a bondade de Deus no aspecto bíblico. E no 3, a bondade de Deus no aspecto teológico. Queria ouvir o pastor Linaldo justamente argumentando no aspecto bíblico e teológico. Eu entendo que o aspecto teológico está intrinsecamente ligado ao conceito do aspecto bíblico. Você não tem como dar uma definição teológica sem ter uma definição bíblica, né? Então, queria ouvir o pastor Alinaldo comentando sobre esses dois subtópicos da bondade de Deus no aspecto bíblico e teológico. Pois não. Bom, meus queridos irmãos, esse comentário, né, se volta mais esse podcast para os professores, né, fortalecer a visão daqueles que vão ensinar acerca da lição a ser ministrada. Então, nós vimos, então, a definição da bondade, o que é bondade, na verdade, nosso prezado pastor ali já comentou. E sobre o segundo e terceiro tópico, podemos dizer o seguinte: a bondade de Deus no aspecto bíblico, disse bem nosso amado pastor Assis, o item 3 está ligado ao item 2, a bondade de Deus no aspecto teológico. Eu diria que talvez o tópico melhor fosse a bondade de Deus no aspecto bíblico-teológico, né? Mas o comentarista separou as duas análises. Na questão do aspecto bíblico, ele entendeu o seguinte, que nas Escrituras, bondade é definida como a qualidade do que é bom. Lá em Êxodo 33, 19, né, que vale a pena a gente dar uma olhada lá, Êxodo 23, 19 é quando Moisés pede para ver a glória de Deus, para ver a Deus, mostrar a glória dele, na verdade, e Deus diz para eles, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Aqui está mostrando a soberania de Deus, ele se compadece de quem quer e tem misericórdia de quem quer, como fruto do seu amor, né? A bondade, a misericórdia são são derivados do amor de Deus. E uma coisa interessante aqui nesse segundo tópico é a citação, a referência de 1 João capítulo 4, versículo 8, quando ali diz a palavra de Deus que Deus é amor, né? Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. O 9. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, a bondade de Deus tem a sua expressão maior, né, no seu amor, ao enviar Jesus, que é Deus, não é? Para se fazer homem e morrer em nosso lugar. Não poderia haver uma demonstração maior do amor de Deus, da bondade de Deus, da benignidade de Deus, da misericórdia de Deus, do que Cristo Jesus se fez homem, né? Se fez carne. Ele era Deus e é Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, como diz São João no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1 também, 2, né? Ele era Deus, mas se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Para quê? Para morrer em nosso lugar e nos dar vida e nos salvar. Não é? Então, nós vemos que o texto de Mateus 19,
16 a 26, tem aquele caso do jovem rico que pergunta: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Que bem farei? Dá a ideia de quê? De obras. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Que obras eu devo praticar para conseguir? Observe bem o verbo aí. Conseguir algo que você procura alcançar com os seus próprios esforços, não é verdade? O que é que eu vou fazer para conseguir a vida eterna? Aí Jesus responde: por que me chamas bom? Não é verdade? E ele mostrou aqui que a salvação não vem por meio de obras. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, não é? 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o versículo diz o seguinte: mas Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Então, a salvação não é por obras, mas as obras demonstram que a pessoa é salva. Aí, em Mateus capítulo 5, o Senhor já diz às vezes assim: assim resplandecem as vossas boas obras, né, diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras, assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, a bondade de Deus se expressou no ápice, na maneira mais sublime, em Cristo ter vindo morrer em nosso lugar, não é verdade? Então, ele fala sobre o que é essa bondade de Deus no aspecto bíblico, não é? Então, as obras não são para a salvação, mas quem é salvo pratica boas obras, não é verdade? Quanto ao item 3, o aspecto teológico, é uma análise mais abrangente, quando ele diz que o termo bondade, a bondade de Deus se traduz através de santidade, retidão, amor, benevolência, graça e misericórdia. Então, Deus é verdadeiramente bom. Eu diria, não só verdadeiramente, ele é absolutamente bom, não é verdade? Nenhum homem pode ser absolutamente bom. Como foi falado, a bondade é um dos atributos de Deus. Só que um daqueles atributos é relativos ou transferíveis, na verdade, pois ele é bom e quer que nós sejamos bons também. Isso é um atributo transferível, tá certo? Enquanto que onipotência, onisciência, onipresença não são transferíveis, são absolutos, intransferíveis, não é verdade? Então, a bondade de Deus é muito grande. E aqui o comentarista se reporta a João 3,16, não é verdade? João 3,16. 3,16, que diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo? Então, mesmo sendo imperfeito, aqui ele diz: jamais daríamos nossos filhos uma pedra para comer uma pedra em lugar de pão, uma serpente em lugar de peixe. Jesus chama a atenção, então, que Deus, sendo a suma bondade, também não daria nada que viesse nos prejudicar. Então, Deus, eu espero que essa rápida análise procure alargar o conhecimento, a visão acerca da bondade de Deus, tanto no aspecto bíblico quanto no aspecto teológico. É interessante que o autor destacou aqui a bondade de Deus, talvez dando mais ênfase ao versículo 11 do nosso texto, né? Que diz: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. A leitura bíblica que nós fizemos, que vai do versículo 7 até o 11 sobre esta parte da oração, mostra que é pelo fato de Deus ser bom que ele ouve as nossas orações, né? O fato de nós pedirmos, buscarmos, batermos. Na lição, o comentarista ele não deu ênfase, não focalizou essa parte da oração, de pedir, de orar, de buscar, que está na leitura. Ele focalizou apenas o atributo da bondade, mas este atributo no texto está diretamente ligado ao fato de Deus, por ser bom, responder às nossas orações quando nós pedimos
e perseveramos na oração. Bem, além desta parte de ser bom e de nos atender na oração, no tópico 2, a gente vê que esta bondade de Deus também está no fato dele nos dar o livre-arbítrio, como o pastor Elias já frisou no seu comentário. Porque o tópico 2 ele trata justamente sobre 2 caminhos para escolher. E aí, nesses 2 caminhos, já começamos com o número 1, sobre a porta e o caminho no aspecto bíblico. A gente bem sabe que existe o ato divino no plano da salvação de escolher o seu povo, de fazer a eleição, de eleger o seu povo. Mas o enfoque da lição aqui não se trata do estudo da salvação nesse aspecto do plano de Deus, naquilo que a gente chama de ordem salutis, a ordem da salvação. E sim na oportunidade que o Senhor está dando para que as pessoas, ao ouvir o Evangelho, possam fazer suas escolhas. Aqui a faculdade do livre-arbítrio, né? Ao lado da soberania divina está essa faculdade do livre-arbítrio sobre a porta e sobre o caminho. Então, eu queria, novamente, com o pastor Elias, que já começou a dar umas pinceladas da questão de nós fazermos as escolhas certas quando Deus apresenta este plano para a gente, fazer essa abordagem aqui já do número 1 sobre a porta e o caminho no aspecto bíblico. Meus queridos professores e alunos do nosso podcast, ele aqui apresenta a figura da porta e do caminho no Sermão do Monte e dá ênfase à ação de iniciar algo novo, né? Uma comunhão, uma nova comunhão, e isso precisa ser enfatizado. A gente olha o texto de João 10:9, que ele faz questão de colocar, e é preciso apresentar, né? Em uma das formas como Jesus é tipificado aí no livro de João, ele vai dizer em João 10:9, vai dizer que eu sou a porta, né? E se alguém entrar por mim, salvar, entrará e sairá e achará pastagens. Então aí ele faz uma questão de mostrar uma escolha que nós temos. Quando a gente fala sobre essa questão da escolha, fala de posicionamento. E é interessante que esse é um ano em que as pessoas precisarão se posicionar em várias situações da sociedade, e esse posicionamento acabará sendo até decisivo para os rumos que o país tomará depois com a questão das eleições. A gente vê que toda escolha envolve consequência. Existem 3 aspectos fundamentais que a gente precisa trabalhar quando fala sobre escolha. Existem as coisas que eu posso, existem as coisas que eu devo, existem as coisas que eu quero. Muitas vezes na nossa vida cristã a gente vê que tem coisas que nós podemos fazer, mas não devemos. Não devemos por vários aspectos, não devemos porque às vezes vai escandalizar alguém, não devemos porque às vezes vai acabar chamando atenção para determinadas coisas que não são interessantes. Quando a gente fala sobre alimentar a fé de alguém, então, as coisas que eu posso, as coisas que eu devo e as coisas que eu quero. Será que tudo que eu quero eu acabo fazendo? Aí a gente acaba vendo aqui também que ele traz o texto de João 14:6 e diz: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Então, no primeiro texto que nós vimos aqui, Jesus se apresenta como a porta. E agora, no texto de João 14:6, ele vai se apresentar como o caminho e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, existe uma questão de escolha. É interessante que o autor, além disso, vai dizer que é importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e ao caminho. Ele fala que é bem possível que, ao mencionar este termo, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois a cidade, em sua maioria, eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. Então, como sempre, nós vemos que Jesus ele trazia ensinos que apresentavam coisas práticas, né? Ele sempre estava apresentando coisas práticas quando trazia em seus ensinos, em seus ensinamentos, a maneira como as pessoas deveriam entender aquilo que ele estava apresentando. E aqui também ele vai trazer um terceiro texto que fez parte aí também da leitura e diz assim, em Mateus 7:14, né? E porque a estreita é a porta
e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, mostra aí a necessidade de nós lutarmos, até de uma maneira de abrirmos mão de várias coisas para levarmos uma vida de santidade. É interessante que um pregador que eu conheci, que é carioca, pregando no Rio Grande do Sul, ele falou assim que existem crentes de púlpito e crentes de altar. Ele falava que altar era algo em que você não tem como mentir para Deus. No altar você entra, Deus conhece perfeitamente o seu coração. Ele disse, você pode até vestir uma roupa bonita, ir no púlpito e falar de uma maneira eloquente, pode até chamar a atenção de várias pessoas, pode comover uma multidão e por dentro ter várias coisas que precisam ser transformadas. Mas quando você dobra o joelho e entra na presença de Deus, quando você busca o Senhor, aí precisa de um altar consertado. Então, entra muito nessa questão das escolhas que fazemos para levarmos uma vida de santidade. Então, eu creio que isso resume bem esse tópico. Então, aqui ele fala também, traz também um conceito que os professores podem explorar em sala, que ele fala aí sobre uma portinhola, né? Então, ele fala assim, às vezes, a passagem de um camelo com a mercadoria por meio dela é impossível, sendo necessária a retirada da bagagem. E olha só que exemplo interessante para trazer em sala de aula, que às vezes para você que quer entrar por uma porta e a porta não é larga, a porta é estreita, é preciso tirar a bagagem. Então, isso aí já dá a ideia fantástica do professor apresentar, inclusive, alguém com uma mochila tentando passar por um lugar apertado. Um exemplo bem prático que mostra a necessidade da pessoa renunciar ao pecado e buscar uma vida de santidade para atender isso. Então, é interessante, eu gostei muito desse tópico e da maneira como ele foi apresentado de forma prática. Muito bem. Nós vimos aí a boa ilustração tirada da vida real, ilustração, digamos, no seu contexto histórico, né, cultural da época. E eu acredito também, mais uma vez, que o número 2 e o número 3 deste subtópico, que trata o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós, e o 3, a escolha entre os dois caminhos, creio que também os dois estão muito interligados, nos levando à questão da escolha. Então, o pastor Elias já nos apresentou muito bem as figuras da porta, a figura do caminho, a pessoa de Jesus, o momento histórico. Agora, gostaria de ouvir o pastor Linaldo trazendo uma abordagem justamente sobre estes dois subtópicos da lição. Graças a Deus, uma boa análise nosso pastor Elias fez, não é? Aqui explicitando bem o comentário. No tópico 2 e 3, nós vemos, é interessante, né? Jesus começa falando de um assunto, aí ele traz outros assuntos aparentemente diferentes, na verdade? Aparentemente diferentes. Mas então ele fala sobre duas portas e dois caminhos. E fala sobre a escolha entre os dois caminhos, que, obviamente, também significa a escolha entre as duas portas, não é? Então, o comentarista coloca aqui que o que Jesus falou, entrai pela porta estreita, não é? A porta estreita que conduz à vida eterna. O caminho para o céu é só um. E a porta para entrar no céu também é só uma. Agora, para a eternidade, há duas portas e dois caminhos. E as pessoas têm todo o direito de fazer suas escolhas, não é? Tem livre-arbítrio para isso. Segundo o teólogo Calvino, não é? Isso não seria o livre-arbítrio, não existiria mais. Então, a pessoa não tem escolha. É Deus quem escolhe desde o ventre para a pessoa entrar na porta estreita e no caminho estreito. Uma minoria, eu diria uma elite privilegiada, uma casta, não é? Que já nasceria predestinada para a salvação, não é?
Isso é um absurdo, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas se você for ler a palavra, né, há muitos que entram, há poucos que entram pela porta estreita, é verdade? Então ele vai mostrando o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, que eu vos digo que muitos procurarão entrar. Então o verbo procurar entrar aí não equivale ao verbo induzir, não é dizer que as pessoas estão predestinadas para entrar por essa porta. Não. Se fosse assim, já não diria procurarão. Procurar quer dizer um interesse da pessoa, é uma escolha da pessoa, não é verdade? Então, aqui diz o verbo porfiar, significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Isso fala do esforço da pessoa. Por quê? Porque a salvação, uma figura bem simples, é a mão de Deus estendida para o pecador. Mas Deus não pega o pecador pelo pescoço, como Deus dizer. Ele espera que a mão do pecador aceite a sua mão que vem ao seu encontro, não é? Para salvá-lo. Então, isso aqui isso mostra o que significa isso, porfiai, quer dizer, lutai. Como é que a pessoa tem que lutar por uma coisa que já é predestinada? Eu vou lutar com algo que já me foi concedido desde o ventre. Mais uma referência bíblica contra a doutrina equivocada da predestinação absoluta, não é? Então, as duas portas, uma larga e uma estreita. A porta larga dá acesso ao caminho largo. E Jesus disse que muitos há que entram por ela, muita gente. A porta larga já é uma porta que atrai os que querem entrar no caminho largo, enquanto que a porta estreita, ela já identifica que após ela é o caminho estreito. Não é verdade? Então, aqui diz que isso fala o desejo daqueles que querem andar um caminho estreito, né? Que nela tem um novo caráter e vida eterna com Deus. No item 3, a escolha entre dois caminhos. A escolha entre dois caminhos é precedida da escolha entre as duas portas. Se a pessoa escolhe entrar pelo caminho estreito, naturalmente já escolheu a porta estreita. Se escolhe o caminho largo, já divisou e foi atraído e aceitou entrar pela porta larga. Então, ele ressalta, não é? Que todos nós já pregamos, que no mundo só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte, como disse o profeta Jeremias. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho largo, pois nele não há restrições, tudo é permitido, não é verdade? Então, muitas pessoas entram por esse caminho. É o caminho da cultura mundana, é o caminho do humanismo, o caminho do relativismo, não é? Esse caminho é muito perigoso, infelizmente a maioria da humanidade entra nela. Então, a escolha dos dois caminhos é precedida, como eu disse, da escolha das portas. Quem quer ir para o caminho largo, entra pela porta larga. Eu já estava dizendo o seguinte, que a maioria das pessoas no mundo está escolhendo andar pelo caminho largo. O caminho largo, a pessoa se sente à vontade para fazer o que quer, dizer o que quer, andar como quer, na verdade. Esse é o caminho largo, é o caminho que conduz à morte, como disse Jesus, conduz à perdição eterna. Esse caminho as pessoas são atraídas por esse caminho pelas falsas religiões. As falsas religiões, aparentemente boas, elas, na sua totalidade, afastam os homens de Deus, induzem e conduzem as pessoas a entrar pela porta larga e pelo caminho largo. Entende? Hoje nós estamos vivendo uma época muito perigosa, chamada era da pós-modernidade, em que nada é absoluto, é tudo relativo, nada é certo e nada é errado, exatamente
bem a característica do caminho largo. Nada é certo, nada é errado. Tudo depende de você. Se você gosta, se isso lhe dá alegria, se isso lhe dá prazer, o hedonismo, não é? Então, é certo. Ou então, se é útil, se é bom, os fins justificam os meios, né? Como dizia o filósofo italiano, Maquiavel, os fins justificam o meio. Não. Se você vai conseguir um ótimo resultado, então você pode fazer o que você quiser. Mas a realidade espiritual, de acordo com Jesus, é outra, bem diferente. Pela porta larga é possível passar as obras da carne, que estão lá em Gálatas 5, 19 e 21. Né? Adultério, impureza, lascívia, prostituição, não é verdade? Dissensões, glutonaria, quer dizer, comer demais, feitiçarias, tantas essas coisas ruins, na verdade, inveja, calúnia, tanta coisa, tudo isso cabe no caminho largo, prostituição, impureza, etc. Então, a porta larga e o caminho largo levam o homem para a eternidade sem Deus, ou seja, a condenação eterna. Interessante, o professor pode ressaltar um aspecto que os humanistas, os falsos cristãos, os cristãos esquerdistas, né? Cristãos esquerdistas, eles dizem, não, Deus é um bom pai, ele não vai lançar seus filhos no inferno, não, Deus é um bom pai, ele não exclui ninguém, não é? Só que é preciso ter muito cuidado. Realmente, a meia-verdade é pior do que a mentira, não é? Então, quando a pessoa diz que Deus é um bom pai, é verdade. Só que deixa eu dizer a verdade completa. Ele é um bom pai e, ao mesmo tempo, é o supremo juiz. Ele é o Deus que é amor, mas é a suprema justiça, não é? Então, as pessoas querem viver no pecado e entendem que Deus é bom e tem que salvá-la. Não é bem assim. Não é bem assim. A pessoa, para ser salva, tem, Jesus diz, arrependei-vos. Primeira coisa, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não diz creia primeiro e se arrependa. Não, arrependa-se e creia no Evangelho, não é verdade? Então, esse caminho espaçoso é muito perigoso. E um pequeno número escolhe o caminho estreito, o caminho apertado, não é? Que a porta é estreita e o caminho estreito é a vida com Deus, é a vida de comunhão com Deus. Jesus, quando ele no seu evangelho diz, quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser ser cristão, quem quiser ser meu discípulo, não pode entrar no caminho largo, não. Tem que fazer 3 coisas. Primeiro, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo quer dizer negar os seus desejos, suas vontades, né? Vontades carnais, vontades que agradam a carne, agradam o mundo, agradam o diabo, na verdade. Tem que renunciar a tudo isso. Negue-se a si mesmo. Segundo lugar, tome a sua cruz. Já pensou? Cruz já é sinônimo de sacrifício, é sinônimo de sofrimento. Então, para ser seguidor de Jesus, não é só levantar a mão numa igreja evangélica, muitas vezes ficar numa igreja liberal, onde se dança, se pula, se anda como quiser, faz o que quer. Meus irmãos, numa igreja que você faz o que quer, você não tem cruz nenhuma. Você não tem cruz nenhuma se a igreja diz que você pode fazer o que você quiser. Não. Negue-se a si mesmo já é um sacrifício tremendo. A coisa mais difícil para o homem é negar a sua vontade, seu eu, não é verdade? Tome a sua cruz de cada dia, ou seja, a luta de cada dia para ser cristão. E, finalmente, siga-me. É esse, como disse o pastor Elis, a pessoa tem que escolher. A escolha é opcional. Pode anotar isso para você dizer aos seus alunos. As escolhas que fazemos, elas são opcionais. A gente escolhe A, B ou C. Porém, as consequências não são opcionais, são obrigatórias, são irreversíveis. A escolha é opcional. Eu escolho Jesus ou escolho o mundo? Escolho o caminho estreito ou o caminho largo?
é uma opção, é uma escolha, né? Como resultado do livre-arbítrio, porém, as consequências são inevitáveis, são obrigatórias, elas vão ocorrer, quer você queira, quer não. Por isso, da palavra de Deus diz, tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então, nós vimos aí sobre os dois caminhos, né? As duas portas, questão da escolha. A porta fala do acesso, né? O acesso a uma viva experiência com Jesus. E o caminho dessa nova conduta que a pessoa que uma vez teve este acesso agora passa a caminhar. E foi bem interessante, tanto este conceito que o pastor Elias trouxe sobre a visão histórica, sobre as figuras da porta, a porta da presença de Jesus, o caminho também, e o pastor Reinaldo sobre a questão da escolha, porque são escolhas aqui que determinam a nossa eternidade. São escolhas que determinam toda a nossa trajetória de vida e o nosso futuro pós-morte. Agora, um grande perigo em se fazer estas escolhas, tanto da porta como do caminho, está nos falsos profetas. Porque os falsos profetas, eles induzem as pessoas a escolher a porta larga e o caminho espaçoso. Muitas vezes se apresentando como ministros do Evangelho, como pessoas de Deus. E sobre essa abordagem dos falsos profetas, que representam um perigo real e que tem se multiplicado tanto nos nossos dias, tem estado tão presentes em muitos púlpitos, gostaria de, então, ver a abordagem do pastor Elias, justamente nesse cuidado com as falsas aparências que os falsos profetas trazem. Meus queridos, esse tema que foi encerrado agora, né, praticamente, mas eu quero ainda trazer um pouco mais de subsídio, mas poderia falar dele aí a noite toda, né? Muito interessante ouvir o pastor Reinaldo comentar, ele vai passando de um assunto aí, de uma parte do tema para outra, e é muito interessante, eu não canso. Mas aqui é aquela questão que ele falou da escolha, né? Então, a gente é livre para escolher, mas é sempre escravo das consequências, né? E isso é inevitável. E a gente vê quantos personagens bíblicos podem ser usados, que, como Davi, que foi alguém que, por causa de um pecado, depois vem consequências. Deus perdoa o pecado, mas as consequências são inevitáveis, né? Aí aqui eu queria também destacar, professores, prestem bem atenção no auxílio bibliológico. Está riquíssimo. Tem uma série de textos interessantes. Eu vou me ater agora porque iria demorar muito, mas no encerramento desse tópico aí, por exemplo, ele traz Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28, que vai dizer isso, que hoje ponho diante de vós. Olha só que texto maravilhoso para usar aí na lição. A bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, olha só essa condição que o pastor acabou de explicar, o pastor Reinaldo acabou de explicar, e ele traz esse subsídio no Antigo Testamento também, falando sobre isso. Ele diz, porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Quando a gente olha Deuteronômio 28, ele inicia também falando sobre isso, né? Quando ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo que te ordeno hoje. Então, a obediência é uma condição dentro desse tema aí, para que você possa entrar por essa porta estreita e ser bem-sucedido. Mas aqui no número 3, para que eu não saia do objetivo que foi proposto pelo pastor Assis, falando da mentira dos falsos profetas, aí o pastor já até trouxe uma coisa interessantíssima, quando fala de determinadas igrejas e religiões que deixam as coisas extremamente facilitadas, não cobram nada, geralmente criando evangelhos de entretenimento e outras coisas em que a preocupação muitas vezes está em quanto vai ser arrecadado ou enquanto dá para se juntar de pessoas, quando você flexibiliza regras, e a gente precisa trabalhar com uma coisa bem importante. Costumes se muda com o passar do tempo, mas doutrina não muda. O que era pecado
no Antigo Testamento é pecado no Novo Testamento, então a doutrina não muda. E muitas vezes o que está sendo flexibilizado hoje em algumas determinadas denominações é esse conceito do que é pecado, e facilitando, ou seja, quer dizer, está aqui a porta, pode entrar com aquela mochila grande. Lembra que eu falei aí da questão de levar uma mochila grande para a pessoa tentar passar num lugar apertado? Então, pode entrar com a sua mochila grande, que aqui nós aceitamos de qualquer maneira. Então, ele falando desse cuidado que nós devemos ter, ele traz a advertência de Cristo contra os falsos profetas. O mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além dos perigos de seduzirem os outros ao erro, os falsos profetas são lobos, veja bem o conceito que ele dá, lobos disfarçados de ovelha. E dentro desse critério, a gente precisa sempre estar buscando o quê? Algumas pessoas vão dizer, mas sim, mas como eu vou perceber isso? Através da palavra de Deus. É interessante que há muita diferença. Eu já morei em alguns estados, mas aqui no Rio Grande do Norte, particularmente na Assembleia de Deus de Parnamirim, há um incentivo diário à leitura da Bíblia. Tem grupo de WhatsApp de leitura da Bíblia em congregações, na sede tem, eu faço parte, mas o pastor todo culto fala da leitura da Bíblia. Uma das mais importantes ferramentas para você entender quando alguém fala algo que é antibíblico ou antidoutrinário e você ser crítico, você vai precisar conhecer. A gente só passa a ser crítico de qualquer coisa quando a gente tem o mínimo de conhecimento para fazer comparações. E aí é onde entra a importância da leitura da Bíblia. E ele falando sobre isso, ele vai trazer um texto aqui também do livro de Atos, capítulo 20, versículo 28 a 30, ele vai falar assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Então, o próprio texto aqui de Atos, capítulo 20, versículo 28 ao 30, é um texto maravilhoso para usar no número 1 desse tópico. Ele fala também que Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos. Então, veja que está no mesmo texto, e esse é aquele texto que nós lemos lá no início, que é o texto bíblico base dessa lição. E aí ele fala sobre isso e diz, com as suas mentiras, acabam levando as pessoas para um caminho espaçoso, conduz à perdição. Por quê? Então, pergunta aos alunos, mas por quê? Por que você acha que alguém ensinaria algo sabidamente que é errado? Com que pretexto? Eu já ouvi de um líder religioso de uma determinada religião, quando ele foi questionado acerca de um determinado assunto, sabe o que ele respondeu? Isso foi aqui em Parnamirim, em 1996, quando questionou-se sobre o uso de imagem de escultura, e aquela pessoa respondeu assim, aquele líder religioso, eles não querem ouvir essa verdade. Então, ele dizia assim, sobre pena de esvaziar a igreja se eu falar essa verdade. Eles não querem ouvir essa verdade. Foi o que ele citou e aquilo me marcou, foi em 1996, o versículo base que o irmão usou para questioná-lo foi dizer assim, porquanto há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E aí ele falou, mas eles não querem ouvir essa verdade. Então, esse texto é bem interessante, porque ele diz que o crente precisa ter cuidado constantemente. E aí ele volta a falar de algo que ele citou em 2 lições anteriores, que é a questão da oração, buscar discernimento espiritual. É fato que para você poder reconhecer se algo... A Bíblia, quando fala sobre o coração do homem, ela vai dizer que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem, né? Então, é preciso buscar discernimento espiritual
para que você possa ser bem-sucedido na hora de avaliar se alguém é bom ou ruim. Eu tenho certeza que há inúmeras experiências aí de alguém que você ajudou parecendo que era uma pessoa maravilhosa, ele tinha um discurso maravilhoso, ele tinha uma cara de alguém muito humilde, e no final ele acabou criando diversos prejuízos, às vezes financeiros, às vezes espirituais, por causa do posicionamento. Então, para finalizar aqui esse tópico 1, ele também vai trazer o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, que ele vai dizer que nos últimos dias, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, olha só, trabalhosos, ele vai destacar, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos. Então, aí tem uma série de outras coisas interessantes que o professor pode usar. Então, esses dois textos, o texto de Atos, capítulo 20, versículo 28 ao 30, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, serão excelentes textos para introduzir de forma prática, e eu tenho certeza que os irmãos vão conseguir trazer exemplos cotidianos que auxiliarão muito aí na hora de ministrar essa lição. Muito bem, pastor. Bem enriquecida a sua argumentação sobre os falsos profetas, os cuidados com as aparências, né? Porque eles estão pregando, muitas vezes de forma bela, eloquente, com muito poder de oratória, às vezes trazendo algumas verdades, né? Falando meias verdades, e isso faz com que, muitas vezes, alguém que está ouvindo a meia verdade acredite, pense que seja a verdade completa, uma verdade que ela vem distorcida, parte certa e parte equivocada. Mas a pergunta que fica é como detectar os falsos profetas? Porque muita gente inteligente, muita gente interessante, até pessoas estudiosas, estão lá nessas igrejas, estão ouvindo esses preletores, estão ouvindo os seus argumentos, e estão sendo enganadas. Não sabem como perceber isso. E às vezes tem cristãos que já faz muitos anos que são crentes, pessoas que já estão na igreja há muito tempo, que trabalham na casa do Senhor, quando a gente menos espera, essa pessoa vai para uma seita. Foi enganada por um falso profeta. Então, eu creio que a gente precisa analisar essa parte, como detectar os falsos profetas. Queria ouvir o pastor Linaldo trazendo essa abordagem nesse assunto. Pois não, pastor Assis. Então, já vimos que o subtópico anterior, não é, nos mostra que devemos ter cuidado com as aparências. Como diz um velho ditado, as aparências enganam, não é? Velho ditado popular, não é? Então, Jesus mostrou que essas pessoas são terríveis porque as aparências deles são muito boas, agradáveis, porém são lobos devoradores. Como detectá-los? Diz aqui o comentarista que podemos facilmente identificá-los. Essa palavra facilmente aqui, talvez foi assim um pouco, digamos, forçada, não sei, não é? Porque nem sempre é fácil identificar o falso profeta. É relativamente fácil, digamos, para aqueles que são estudiosos da Bíblia, não é? Para aqueles que conhecem a palavra de Deus de maneira mais profunda, os professores da escola dominical, esperamos que eles conheçam, os teólogos, entendeu? Os mestres que Deus tem levantado na casa do Senhor. Então, esses podem identificar facilmente, mas o homem simples, né? O novo convertido, mesmo o crente antigo, porém que não lê a Bíblia, e é terrível, pastor Assis e pastor Elias, vocês têm visto eu falar nisso na igreja várias vezes. A maioria dos crentes, os evangélicos no Brasil, e especialmente os pentecostais, não leem a Bíblia. Não estudam a Bíblia. Olha, se não leem, quanto mais estudar. Não é? Não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Por misericórdia, muitos procuram viver de acordo com aquilo que aprendem, que ouvem, etc.
Então, aqui diz que é facilmente identificá-lo, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmos. Ora, como perceber isso? A nossa regra de fé e prática, nossa referência, nosso padrão de doutrina, de ensino, de profecia, é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Não é? É a Bíblia Sagrada. Então, se a pessoa não conhece a Bíblia, não lê, não estuda, não é fácil conhecer o falso profeta. Tanto que há igrejas que você vê na televisão, onde os seus líderes, né, mistificam a palavra, mercantilizam com a palavra, vendem bênçãos, e as pessoas estão como bois levados ao matadouro. Seguem atrás deles sem o menor discernimento. Para vocês terem uma ideia do que é falso profeta, hoje não, porque eu hoje não assisto televisão, apenas assisto a programa Fonte de Vida na TV ADEPAR, que é na internet, não é? Mas quando eu, às vezes, analisava alguns programas de televisão, de maneira crítica, à luz da Bíblia, vi numa igreja, que eu não vou dizer o nome, por uma questão de ética, em que o pastor dizia o seguinte: olha, tal dia teremos aqui o culto para a troca do anjo da guarda. Se lembra disso, pastor? Ou nunca não viu, não vê essa? Não viu não, né? Pois bem, eu vi. Pastor Elias, o senhor viu essa arrumação? Eu cheguei a ver, mas não me aprofundei. É, não tinha que se aprofundar, não. Era um programa em que o pastor dizia: venha tal dia para trocar o anjo da guarda. Aí ele dizia assim: se você está ficando doente, se você está se acidentando, se o seu carro está batendo, é porque o anjo da guarda, o seu anjo da guarda, não está dando conta do recado. Então, venha tal dia aqui e nós vamos trocar o anjo da guarda. Olha, meu irmão, onde é que tem isso na Bíblia? A palavra de Deus? Onde tem isso na Bíblia? Não tem. Mas milhares de pessoas foram para lá. Agora, chegando lá, a troca do anjo da guarda não é de graça, não. Tem que pagar alguma coisa. Não é? Muitas vezes você tem que fazer um sacrifício para poder ser bem-sucedido, não é verdade? Então, eu vejo, esse é o tipo de comportamento de falso profeta, porque esse tipo de ensino não tem a menor base bíblica, não tem o menor fundamento bíblico. Outro pastor de uma outra igreja, quando eu estava preocupado com que não tinha entrado ainda as ofertas e os dinheiro para pagar a televisão, ele dizia com a voz assim chorosa, não vou nem imitar para você não identificar, mas com a voz chorosa, ele dizia: meus irmãos, vocês dão o dízimo, não é? Então nós estamos precisando de pagar atrasado. Não dê só o dízimo esse mês, dê o trízimo. Dê 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. E naquela voz melosa, chorando. Muitos crentes, coitados, sem conhecer a Bíblia, deram o trízimo. Que coisa mais vergonhosa, né? E trocar bênção e tal. Inventar que alguém trouxe pedra do Monte Sinai, do Monte Carmelo, água do Rio Jordão. Que coisa, meu Deus. E tudo isso pagando. São ensinos, meus irmãos, perigosos, que mostram... Aqui diz, citando Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Não é? Pelos seus frutos, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Depois que ele falou esse versículo aí. Pelos seus frutos conhecereis. Fruto fala de conduta, fala de caráter, fala de testemunho. Então, se um obreiro, pastor, bispo, apóstolo, profeta, seja lá quem for, ensinar uma coisa sem base bíblica, pode dizer que ele é um falso profeta.
que tem que ter base na Bíblia, né? Quem crê em mim, Jesus disse em São João 5,24, quem ouve a minha palavra, olha aí, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Entendeu? Tem que se ouvir a palavra de Deus. A palavra do apóstolo, do pastor, deve ser respeitada, deve ser ouvida, desde que ela esteja de acordo com a palavra de Deus. Os profetas, os que escreveram o livro da Bíblia, não eram autômatos que iam ouvindo a mensagem como um gravador, não. Eles ouviam a mensagem e colocavam a sua linguagem ali. A linguagem deles, na verdade. Então, é preciso para entender isso. Então, a palavra de Deus é a base, é a fonte, é o fundamento, é o padrão, é a referência para saber se alguém está agindo como um profeta de Deus ou como um falso profeta. Outra coisa, Tiago diz, assim falai e assim procedei. Tiago 2:12. Como fruto fala do caráter, do testemunho, então o falso profeta, ele prega uma coisa e muitas vezes faz outra. Não é verdade? Isso é falso profeta? Também cuidado, porque no meio pentecostal existe o dom de profecia e muitas vezes tem gente que quer dar uma profecia para a igreja ou para alguém, não é? E a profecia não se cumpre. Então, no Antigo Testamento tem um critério. Como saber se o profeta falou da parte de Deus ou não? O próprio Deus disse, quando o profeta falar em meu nome e se cumprir, é porque eu falei o tal profeta. Porém, quando ele falar e não se cumprir, ele é soberbo, falou de si próprio. É outro critério para se conhecer um falso profeta, não é? Então, Jesus disse, olha, esse tal sujeito é soberbo, né? E não tenha medo dele. Então, encerrando aqui, o item 3 fala de uma análise criteriosa. E o autor deste documentarista destaca que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é possível encontrar diversos falsos profetas. E que, em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Uma característica, inclusive, presente nos tempos atuais, desses falsos líderes, desses falsos profetas, desses falsos mestres. Esta foi a nossa lição de hoje. Creio que é uma lição que tem muita coisa muito rica, não é? A toda a bondade de Deus, a bondade de Deus em nos ouvir nas orações, a bondade de Deus em colocar diante de nós as duas portas para escolhermos por qual entraremos, dois caminhos para escolhermos por qual andarmos, a bondade de Deus que nos leva a discernirmos quem são os nossos profetas. E achei interessante, pastor Rinaldo, que o senhor bem frisou que nem sempre é fácil discernir os nossos profetas. Para quem estuda a Bíblia, para quem está dedicado às Escrituras, não tem tanta dificuldade. Mas para crentes desleixados que não leem a Bíblia e para muita gente que não tem conhecimento da palavra, muitas vezes essas pessoas se tornam algo fácil. E nós temos visto pessoas, às vezes, com dezenas de anos de cristãos caindo na conversa com os profetas. Então, minha gratidão a Deus por nós estarmos gravando mais este podcast. Graças a Deus. Nós vamos encerrar agora este podcast. Eu vou pedir ao pastor Elias para fazer a oração e o nosso pastor Reinaldo para interpretar a bênção apostólica. Meus queridos, vamos orar. Eu queria deixar também para todos do canal aí o texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 4. Eu te desafio a pegar a sua Bíblia aí, eu nem vou ler o texto para não tomar mais tempo, mas vai ser muito interessante para somar também esse subsídio do que o pastor Elinaldo acabou de falar, do que o pastor Assis acabou de falar. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Pela maneira, Senhor Jeová, como usaste, Senhor Deus, como usaste teus servos, Pai, para estar ministrando, Pai, algo que vá somar, Pai, as lições da escola bíblica, Pai. Eu te peço, Pai, que abra, Senhor, o entendimento e o coração de cada um que vai ser ministrado, para que ele possa, Senhor, ao ser ministrado, ele possa aplicar de maneira prática
cada um dos ensinamentos que foram ministrados nesta noite. Papai querido, desperta-nos cada dia mais a amar a tua palavra, para que assim, Senhor, através da tua palavra, através da oração, através do discernimento espiritual, nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento, Senhor, discernir falsos profetas que possam surgir em nosso meio. Papai querido, abençoa cada família e a cada professor que está vendo e participando desse podcast. Assim eu te peço e te suplico em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, com alegria e gratidão também a Deus pela oportunidade de participar desse trabalho, não é? E compartilhar aquilo que Deus nos tem dado com nossos queridos irmãos, professores e alunos da escola dominical. E creio, pastor Elias e pastor Assis, que essa é a nossa última participação nas lições desse trimestre, não é? Porque essa é a 12ª, depois vem a 13ª. Então, que Deus abençoe, foi um prazer interagir, compartilhar com os companheiros, pastor Assis, pastor Elias, que Deus abençoe vocês, recebamos a bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos agora e sempre. Amém. Amém.